Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Martilene, moro na Alemanha fazem 6 anos junto com meu marido. E aqui no canal eu compartilho com vocês dúvidas de como vir morar na Alemanha, sobre visto, trabalho, moradia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o like logo no começo do vídeo, porque é muito importante para mim e para o crescimento do canal também. E eu espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês como que foi a nossa trajetória até chegar aqui na Alemanha, como que foi a nossa decisão enquanto estávamos no Brasil, tudo que a gente fez, o nosso planejamento, o que a gente estudou, o que a gente procurou, as informações. Então eu quero contar porque eu sinto que eu conto essa história para vocês em outros vídeos, mas são coisas mais específicas, picadas, né? Tem uma playlist aqui de trabalho que eu conto o nosso trabalho aqui na sorveteria. E eu conto resumidamente algumas coisas de como que foi, mas eu não conto completamente. Então eu acho importante trazer isso para vocês, até para vocês me conhecerem um pouco mais e saber, né, toda a nossa trajetória aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Para quem não sabe, eu e o meu marido morávamos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu não sou de Santa Catarina, sou do Paraná, mas morei muitos anos lá em Santa Catarina. Em 2016, eu e meu marido a gente se conheceu, começou a namorar e a gente sempre comentava esse negócio de morar fora, de conhecer, de viajar, de conhecer outras culturas, de passar uma temporada fora, trabalhar e tal. E a gente tinha esse sonho em comum, né? Porque eu acho muito importante a gente já começar a conversar com a pessoa já desde o começo, né? Daquilo que você pensa, daquilo que você imagina para sua vida. Então a gente sempre teve esse tipo de conversa e o bom é que era o sonho dos dois poder viajar. Meu marido queria muito fazer ali a América Latina, mas para isso a gente ia ter que ter um bom dinheiro, né? Então a gente pensou, não, vamos fazer outra coisa, vamos ir para um país onde a gente possa passar uma temporada, depois conhecer outros países, até por questões de dinheiro e tal. E aí meu marido, ele tem o passaporte italiano, ele é brasileiro, mas ele tem o passaporte italiano. E com o passaporte italiano abrem-se muitas portas aqui na Europa, né? Em questão de trabalho, moradia, então é tudo muito mais fácil. E aí a gente começou a conversar em 2016 sobre isso. Em 2017 a gente realmente não vamos para a Europa e decidimos ir para a Itália, que é um país que o meu marido queria muito conhecer, por causa dos antepassados dele. E então a gente começou a pesquisar sobre a Itália, eu comecei a assistir muito vídeo, a ver blogs, a ler muitos blogs para ver como que era a vida na Itália, questão de trabalho, de moradia, como que eram as pessoas. E aí nessas pesquisas eu comecei a pesquisar sobre visto, como que eu poderia, porque a gente só estava namorando, né? Então como que eu poderia ir para a Itália sem a gente precisar casar somente para isso, sabe? Eu queria ver alguma forma de visto, alguma forma, né, uma outra entrada, mas tudo era muito caro, né? Para você estudar na Itália é muito caro, porque não é só o estudo, né? A moradia, você não pode trabalhar, estudante não pode trabalhar, então seria muito mais complicado. E a gente viu que o casamento seria muito mais vantajoso, até porque no Brasil não é caro casar, né? No cartório ali, no civil. Então a gente optou pelo casamento. E aí em 2017 a gente se casou em dezembro e a gente começou a pesquisar, né, como eu falei, sobre a Itália, e meu marido viu sobre a Sicília, que ele gostou muito, a cidade de Palermo. E eu também gostei muito, só que assistindo vários vídeos, várias pessoas começaram a falar que na Sicília era muito difícil de trabalho, o que tinha mais era gastronomia, então você teria que falar, né, o idioma, obviamente, porque você vai atender as pessoas, por exemplo, em um restaurante, em uma padaria, enfim. E aí eu fiquei meio assim de ir pra Sicília, eu não queria no começo, porque eu achei que, como não era um vídeo que eu tava assistindo, eram vários que estavam falando a mesma coisa, então eu fiquei meio com medo. Não que a Sicília seja o pior lugar do mundo, é um lugar maravilhoso, eu adorei. Adorei a cidade de Palermo, a praia, águas cristalinas, maravilhosas. Mas as pessoas falavam muito sobre isso, né? E a gente nem chegou a ficar tanto tempo para ver se isso era realmente verdade ou não. Então eu nem sei falar isso para vocês.
A gente só tomou base naquilo que as pessoas comentavam, tanto em grupos, tanto Facebook, WhatsApp, os canais que a gente achava pelo YouTube, mas a gente mesmo não comprovou nada. Então, em 2018, no dia 6 de junho, a gente embarcou para a Itália, chegamos na Sicília. Antes disso, a gente tinha alugado já um quarto em um apartamento que tinha 4 quartos e eram só para pessoas que estavam fazendo a cidadania. Então a gente conseguiu alugar um quarto dentro desse apartamento e fomos para lá. A gente pagou por 2 meses de aluguel, porque a gente pensou, bom, talvez em 2 meses as coisas vão começar a engrenar e a gente consiga algum trabalho, alguma coisa e consiga outra moradia, né? Só que a gente não contava com a burocracia da Itália, né? A gente chegou lá, tudo certo, na imigração tudo certo, não me pediram nada. Não precisa de visto, né, para entrar na Itália. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, mas em 2018 não precisava de visto para entrar na Itália, então foi tranquilo, não me pediram nada. E chegando lá, né, aquela primeira semana, você fica eufórico, quer conhecer tudo, quer conhecer o lugar, tudo é novo, tudo é encantador, né, ouve as pessoas na rua, outra língua, é muito diferente, muito legal. E aí a gente, né, na segunda semana começou já a ir atrás desse negócio de visto, porque eu tinha que ter um visto, se eu não tivesse um visto eu não conseguiria trabalhar. A gente tinha que primeiro se registrar na prefeitura, assim como é feito aqui na Alemanha, lá na Itália também é a mesma coisa. E aí, indo atrás disso, era uma confusão na prefeitura, que ninguém sabia informar nada direito. A gente foi com uma colega lá do apartamento, que já estava lá há uns 4, 5 meses, então ela já sabia aonde ir. Uma muvuca de gente para poder se registrar na prefeitura, fazer outras questões de visto e tal. E a gente foi marcar, né, um horário para poder fazer a nossa residência, né, pra gente poder se registrar na prefeitura para dizer, ó, a gente tá morando nesse endereço agora aqui. Só que aí aconteceu um probleminha, porque como eu falei para vocês, a gente fez um contrato de 2 meses de aluguel, porque foi o que a gente pagou, né, 2 meses. Só que eles pediam mais de 6 meses, eles pediam tipo 1 ano de contrato. E a gente não tinha porque a gente não iria pagar tudo isso, porque a gente não sabia como que ia ser na Itália, como que ia ser especificamente em Palermo, né? Poderia acontecer qualquer coisa que a gente não, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Então, a prefeitura lá não quis registrar a gente só com 2 meses. Eu achei isso tão nada a ver, sabe? Mas enfim. Dizem que aqui na Alemanha é a mesma coisa. Eu nunca passei por isso aqui, mas na Itália a gente passou por isso. Então já foi um balde de água fria. E aí nesse meio tempo a gente procurou para fazer o meu visto, né, para ver se dava certo alguma coisa. E eles até marcaram o horário, mas tipo assim, a gente foi na segunda semana de junho de 2018 e eles tinham horário para dezembro do mesmo ano. Então assim, mais de 6 meses, não tinha como a gente ficar todo esse tempo, sabe? Eu ficar todo esse tempo parada, sem poder trabalhar, enfim. E aí o meu marido começou a ir atrás de trabalho, mesmo a gente não conseguindo a residência, mesmo, né, eu tinha lá o horário pro apontamento para poder fazer o visto. E aí o meu marido começou a ir atrás de trabalho, foi na agência de emprego. Só que o que acontece é que ele tinha que falar o italiano quase perfeito. Ele foi em uma entrevista para trabalhar com telemarketing e a moça falou, não tem como. Tu tem que estudar muito italiano ainda para poder, sabe, trabalhar com telemarketing. A gente nem sabe por que eles mandaram o meu marido, porque só conversando ali com ele, eles já percebiam que ele não falava o italiano, né, tão bem. Então foi gerando algumas frustrações. Eu sei que, nossa, 1 mês lá não é nada, porque, né, às vezes tem gente que demora 2, 3 meses, tem gente que consegue super rápido, mas a gente não estava conseguindo, a gente estava se frustrando. O dinheiro também que a gente levou não era muito, então a gente estava meio preocupado com essa questão, o que vai fazer, se não conseguir se registrar na prefeitura, como que a gente vai fazer e tal. E aí começou a surgir essas dúvidas se a gente ia ficar na Itália ou não. E aí o que aconteceu é que a gente começou a conversar com algumas pessoas e tinha até um colega nosso que estava em Málaga, na Espanha, naquele tempo. E ele falou, olha, se eu fosse vocês, eu iria para o norte da Itália, ali Roma, Milão, outros lugares, né?
E não ficaria aí porque aí é um lugar que não tem trabalho, tipo, é bem turístico, mas é mais no verão, depois acaba, sabe, no inverno e tal. Explicou algumas coisas pra gente, porque ele já tinha ido pra lá. E a gente começou a ver essa possibilidade, só que não deu certo também. E aí ele comentou sobre a Alemanha. Ele falou, olha, na Alemanha tem muita sorveteria italiana, que contrata muito brasileiro, muito italiano, muito estrangeiro no geral. E o bom lá é que eles dão alimentação e dão a moradia. E se eles não dão alimentação, eles dão o dinheiro para você fazer a tua compra lá e tal. E a gente pensou que poderia ser uma boa ideia porque, né, como eu falei para vocês, o dinheiro estava curto e a gente já tava ficando preocupado e já tinha passado um mês. E aí nisso eu comecei a entrar em grupos de Facebook sobre trabalhos em sorveteria na Alemanha. E vi que tinha muito brasileiro, muito brasileiro que trabalhava aqui na Alemanha, nessa área, né, de restaurante, sorveteria. E comecei a entrar nos grupos, a questionar, a perguntar. E coloquei que a gente estava lá disponível para trabalho, que a gente estava ainda na Itália, mas com disponibilidade de vir aqui para a Alemanha, né, a qualquer momento. E assim, zero alemão, tá? O italiano já era ruim, o alemão então era péssimo. E aí a gente recebeu a resposta de uma brasileira que era gerente em uma sorveteria, que foi a nossa primeira cidade. E daí ela falou que tinha vaga lá, né? A gente falou, né, que não tinha experiência e tal. E daí ela falou, não, vem mesmo assim, porque a gente tá precisando. Isso já era julho. Então era alto da temporada que a gente chegou assim, louco. Loucura total na Finestra, né? Onde tem ali a fila por sorvete, para pegar o sorvete, assim, enorme. Muita gente o dia todo. E aí ela explicou, né, um pouco sobre o trabalho, porque a gente não tinha noção nenhuma. A gente tinha, tipo, zero noção do que era a Alemanha, do que era esse trabalho, do que era trabalhar com italianos, com brasileiros aqui. Enfim, a gente não tinha noção de nada, de horário, de salário. E aí ela falou, né, o valor do salário pra gente, pra cada pessoa. E daí tinha moradia e alimentação inclusa. Inclusa que eu falo é sempre aquele incluso, sabe? Porque hoje em dia, vendo, né, tudo, não é nada incluso. Você trabalha por aquilo. Porque no apartamento vivem mais pessoas, então meio que um aluguel, todo mundo divide ali pelas horas de trabalho que a gente faz, né? Eu vou até deixar aqui linkado para vocês os vídeos sobre o meu trabalho, como que foi a experiência e tal, para vocês verem que não é, né, tudo de graça, mil maravilhas. Então ainda lá na Itália a gente, né, conversou com ela, que é a Aline, nossa, maravilhosa, a família dela também que trabalhava na sorveteria, recebeu a gente super bem. Pessoas muito humanas que você não encontra em qualquer lugar aqui, nesse ramo, tá, de sorveteria vocês não encontram, mas eram pessoas muito boas que ensinaram realmente a gente. Eu me lembro até hoje que ela fez uma listinha, assim, ela escreveu à mão as coisas os sabores do sorvete, como que era em alemão, como que era em italiano, caso fosse, né, o italiano lá. Então, assim, foi pessoas super do bem, assim, maravilhosas mesmo. E aí, então, a gente acertou tudo e viemos pra Alemanha. Viemos pra Alemanha no dia 1º de julho de 2018. A gente saiu de Palermo, a gente chegou aqui, foi assim... a gente lembra até hoje, eu e meu marido, a gente conversa de vez em quando sobre isso. E, cara, a gente chegou no aeroporto, que a gente viu aquelas placas, e tu fica assim, caraca, que mundo que é esse? E as pessoas falando, não entendia nada, eu não sabia nem o que era IA. IA. E, tipo, a gente não precisou passar pela imigração, porque é aqui dentro da Europa, então eu não tive essa experiência, assim. Mas assim, foi bem assustador, a gente ficou bem assustado pra pegar o trem, pra pedir informação. Nossa, tudo. A gente perdeu um trem nessa primeira vez. E daí tinha que ir lá no caixa da DB, falar com eles e explicar que a gente perdeu e tal. Mas assim, a gente sempre encontrou nesse caminho pessoas compreensíveis também, que ajudaram a gente. Então, essa parte foi
foi boa. E é isso, chegando na sorveteria, ela explicou todo o trabalho, assim, muito trabalho. A gente trabalhava das 8h30, a gente descia às 8h30, se eu não me engano, 8 horas, para tomar um café, para começar a arrumar as coisas, para 9 horas abrir. E a gente saía às 10, 10h30, porque tinha que limpar. Então, assim, bastante trabalho, muito. Que a gente, no primeiro dia, se olhou assim, eu e meu marido no quarto. Cara, que loucura é essa? Tipo, que loucura é essa, sabe? Mas, como todo bom brasileiro, a gente tinha um planejamento, né? Vir pra Alemanha foi algo muito bom, porque a gente conseguiu aqui juntar dinheiro, se planejar, para ver o que a gente poderia fazer. A gente gostou do país, então a gente quis ficar. A gente não queria mais trabalhar nesse sistema de sorveteria. E aí a gente, né, fez o planejamento para poder sair da sorveteria, poder alugar um lugar, ter um dinheiro, né, para recomeçar aqui na Europa, o que foi muito bom. Nosso objetivo nunca foi vir para cá, como muitos brasileiros fazem, né, para trabalhar em sorveteria, para juntar dinheiro para voltar para o Brasil, ou para juntar dinheiro para construir as coisas no Brasil, e daí tu fica aqui 10, 20 anos trabalhando, né, nesse sistema, e vai pro Brasil, fica 2, 3 meses, volta para cá, trabalha o ano inteiro. Então esse nunca foi o nosso objetivo também nunca foi ficar rico, a gente nunca pensou, vamos para lá porque a gente vai ficar rico, não. A nossa intenção era, vamos lá, vamos trabalhar no que tiver para trabalhar, pra gente poder viajar e conhecer. Então, esse era o nosso objetivo. E aí, depois disso, várias coisas aconteceram. Se vocês quiserem que eu conte, né, depois a nossa trajetória até o trabalho que a gente tem hoje em dia, para quem não sabe, meu marido trabalha em uma fábrica, na verdade é uma metalúrgica, e eu trabalho na limpeza. Então, se vocês quiserem saber sobre essa trajetória, deixa aqui nos comentários também, pedindo a segunda parte que eu trago aqui pra vocês. Mas só se vocês quiserem saber mesmo como que foi tudo isso, pra gente, né, pra gente estar aqui hoje eu tô grávida, então a nossa vida tá bem mais estabilizada, eu tô estudando, né, eu estudo numa faculdade brasileira, online, que tem um polo aqui na Alemanha, então a nossa vida mudou bastante, e se vocês quiserem que eu conte, é só deixar aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo que para vir para cá você tem que ter um bom planejamento, tem que se planejar do Brasil, vai vir para Itália, estuda italiano, a gente estudou, né, inclusive, acho que eu nem comentei, mas a gente estudou, tipo, 2 meses, não é nada, para quem tá se planejando pelo menos 1 ano estudando a língua, o idioma, né, sei lá, vai para Irlanda, estuda o inglês, vai vir para Alemanha, estuda o alemão, então tem que se planejar com isso. Se planejar também financeiramente, a gente não teve muito tempo para se planejar financeiramente, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu sempre digo, quer sair do país, pelo menos 1 ano guardando dinheiro, tá? Tudo que vocês puderem guardar, porque tem toda a conversão, né? R$5 dá 1 euro, então assim, tu tem que juntar muito dinheiro para juntar uma boa grana para poder vir para cá. Um casal eu sempre aconselho a vir com pelo menos uns 10 mil euros para assim ficar tranquilo, né? Você que tá vindo assim sem, como a gente, né? Só saiu do Brasil para vir para cá. A gente não tinha um trabalho, a gente não tinha um contrato, a gente não, sabe, não era formado em nada para poder chegar aqui e aplicar para alguma vaga. A gente não tinha inglês, a gente não tinha o idioma do país. Então, se planejem, né? Se você estuda, então se planeja também. Ver se o teu estudo ele tem vaga aqui, né? Na tua área tem vaga aqui. Nem sempre a faculdade quer dizer alguma coisa que você vai conseguir uma vaga aqui. Você pode ter uma experiência muito boa no Brasil e pode trabalhar aqui também. Então, isso não quer dizer nada, tá, faculdade? Mas eu digo assim, se você tá fazendo faculdade e quer vir morar aqui, ver as possibilidades de como que funciona, né, toda essa questão para poder trabalhar aqui e vir mais tranquilo, sabendo que você tem a tua área e que você pode aplicar para essa área. Se planejar emocionalmente, eu não acredito que adianta muita coisa, porque você não sabe como que é, né? Pelo menos pra gente, nunca tinha saído do Brasil, então a gente nem tinha ideia, a gente só tava na empolgação de vir pra cá,
mas no começo é muito difícil, a saudade da família, de estar no Brasil, o clima aqui, enfim, várias coisas que, se vocês quiserem, como eu falei, deixe aqui nos comentários que eu conto no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Deixe sugestões também do que vocês querem ver por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! I look at you and it's easy to see you are that someone I've been